Cara, você já parou pra pensar o tanto que Deus te ama? No livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, nos conta a história de um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu ao pai a parte da sua herança. E aí, então o pai repartiu a herança para os 2. Então o filho mais novo decidiu sair de casa para viver dos seus próprios interesses. E então ele juntou tudo e foi morar num país muito distante. E ali ele viveu a vida do seu próprio interesse, com seus próprios desejos. E a Bíblia nos conta que ele desperdiçou tudo que ele tinha, ou seja, ele perdeu toda a sua herança. Só que houve uma grande fome naquele país, naquele momento que ele estava vivendo ali. E aí então, o filho mais novo, ele começa a passar necessidade. Então ele começou a pedir ajuda para os moradores daquele país, já que ele não tinha mais nada. E de repente, então, ele começa a ir a trabalhar em uma fazenda e ele começa a cuidar de porcos. E a Bíblia nos conta que naquele momento que ele cuidava dos porcos, a fome dele era tão grande que ele sentia necessidade de comer comida de porcos. Foi aí então que ele caiu em si, a ficha dele tinha caído naquele momento. E aí ele pensou: quantos trabalhadores da casa do meu pai hoje têm comida de sobra e eu estou aqui passando fome? E aí ele tomou uma decisão que mudaria a vida dele. Ele decidiu voltar para a casa do pai. Só que a Bíblia nos conta que ele decidiu voltar não como filho, porque ele se sentia indigno de voltar para casa depois de tudo que ele fez. E aí ele disse que falaria para o pai dele: olha, pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus empregados. E então a Bíblia nos conta que ele voltou para casa. E agora é a parte que eu mais gosto nessa história. A Bíblia nos conta que o filho estava voltando para casa, porém ele estava um pouco longe ainda. Mas mesmo assim o pai, lá de longe, conseguiu avistar o filho chegando. E aí o pai sai correndo de encontro àquele filho. Ele abraça aquele filho, ele beija aquele filho. E aí neste momento o pai, ele deseja fazer uma festa para aquele filho. Porque ele disse: o meu filho estava perdido e hoje ele reencontrou. Estava morto e hoje reviveu. O meu filho está de volta. Ou seja, foi uma grande alegria para o pai ter de volta o seu filho. Sabe qual que é a moral dessa história? Não importa onde você está, não importa quem é você, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o Pai te ama e nunca deixou de te amar um segundo sequer. O Pai, Ele quer você com Ele, Ele deseja ter você. Sabe, cara, e quantas vezes eu me senti assim? Quantas vezes você sentiu isso, sabe? Essa indignação. Fala assim: eu sou indigno, sabe? De ser chamado de filho de Deus. Eu sou pecador demais, eu não sou ninguém. Quem sou eu, sabe? Para chegar perto de Deus, para ouvir Deus me chamar de filho. Sabe, cara, não importa onde você está, não importa o que você fez. Ele simplesmente te quer e hoje Ele te chama de filho. Então, cara, não deixe essas coisas definir quem você é. Saiba de uma coisa, tenha convicção disso. Você é um filho muito amado por Deus. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe, amém?